Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. E basicamente falar um pouco sobre a característica da sociedade brasileira na mobilização, na torcida em favor do filme. Porque é importante a gente frisar assim, foi uma vitória incrível, de fato, tá? Primeiro grande Oscar da de uma produção brasileira, é histórico, né? Entretanto, o que me chamou mais atenção foi a, a mobilização do brasileiro na questão, por exemplo, da divulgação e da premiação do filme. Ainda Estou Aqui. A gente sabe que é um filme que ele não é um filme de ação, ele não é um filme que tem grandes imagens, tá? É um filme que não tem, digamos assim, muito espetáculo, porque não está muito naquele modelo da indústria cultural, tá? De imagens, ação, como é muito comum nos filmes de Hollywood, tá? Não tem um grande orçamento, tá? Mas o que chama atenção é o conteúdo em si, tá? Alguns chamam isso de filme cabeça. Em geral, é um tipo de filme em que faz aqui uma espécie de um alerta sobre a condição em que as pessoas viviam há tempos atrás. Faz um estudo, faz uma análise sobre uma família, né, e a questão de um ente querido que foi assassinado, tá, pela ditadura militar. Então, o pano de fundo basicamente é isso. Tá? E nesse sentido, as pessoas começam a fazer uma ideia, uma espécie de reflexão. Tá? Então, o filme ele parte muito disso. Mas o que é interessante, e é importante a gente destacar, é essa mobilização do brasileiro em relação ao filme em si. Por quê? Porque é um filme brasileiro. Tá? Tu tem, por um lado, a vitória do filme, tá? De Walter Salles, da história em si, e por outro lado, você tem a questão, por exemplo, do brasileiro na mobilização de torcer por um filme brasileiro. Tu pode ter certeza, muita gente que torceu pelo Ainda Estou Aqui sequer viu o filme. E mesmo assim torceu pela vitória, tanto da Fernanda, da Fernandinha, né? Quanto, por exemplo, no caso da vitória da premiação do filme que realmente aconteceu. Mas a gente pode pensar assim, mas por que toda essa mobilização? O que existe aí no meio de tudo isso? Né? Dentro da sociologia existe um estudo sobre o que a gente pode chamar aqui da chamada de psicologia das massas, ou a sociologia das massas, em que mostra justamente o que é a massa, que ela se caracteriza muito por um tipo de padrão, por um tipo de modelo. Tá? Ela consegue se mobilizar sobre algo, sobre alguma coisa, mesmo não tendo, na verdade, muita ideia do que é aquilo. Porque daí vem aquela situação, aquela reflexão que eu falei, do fato de muita gente torcer pelo filme, mas ainda não ter visto o filme. Né? Então é uma. A gente pode dizer assim, poxa, mas não é meio contraditório, porque eu estou torcendo por uma coisa que eu não sei, que eu nunca vi, que eu não sei mais ou menos qual é o conteúdo. Mas por que eu torço? Aí vem a questão justamente do fato de que as massas elas têm esse poder de mobilização. Tá? Quando a gente ouve o termo cultura de massa, né, que foi algo que foi estudado muito pela escola de Frankfurt lá no início do século XX, a gente tem muito aí o caso de um modelo de um comportamento, né, de indivíduos em grande escala, sob um tipo de padrão, um tipo de comportamento, um tipo de vestimento, um conceito moral, ético, tudo isso é destacado e avaliado. As massas fazem muito isso. E uma coisa que existe no brasileiro hoje em dia é uma espécie de carência. Carência de, eu posso dizer assim, de símbolos nacionais positivos. Né? A gente vive hoje num país onde as pessoas estão bastante carentes na questão, por exemplo, de um referencial. Tá? O Emile Durkheim ele chamava isso de anomia, uma desorientação, uma espécie de crise de valores que existe na modernidade. Ele fazia essa análise e que para a gente aqui no Brasil tem muito a ver com a falta de referenciais positivos. Né? A gente vive num país onde existe um problema sério de saúde, de educação, de saneamento. Né?
a gente frequentemente está lidando com coisas erradas, a gente está vendo coisas erradas, a gente está vendo políticas mal feitas, a gente verifica frequentemente denúncias de corrupção, tá? Então as pessoas elas vivem realmente carentes de referenciais, de que possam se orgulhar. E esse referencial, tá? De alguma maneira, foi agora, a gente pode chamar assim, foi estabelecido, mobilizado através da figura do filme Ainda Estou Aqui. Tá? Quer dizer, a gente vive num país hoje em que as pessoas têm vergonha, tá? Das políticas públicas, dos seus políticos, têm vergonha, por exemplo, da condição social em que nós vivemos. Né? Então, falar de uma mobilização, de um referencial que possa servir como um exemplo para a gente é cada vez mais difícil. Vamos lembrar aqui que no passado você tinha aquela figura do Ayrton Senna, né? Que era o indivíduo que pegava a bandeira, aquele modelo de exaltar o nacionalismo, até que foi tanto é, promulgado, desenvolvido, destacado, né? Nos domingos das corridas de Fórmula 1 até a morte trágica dele. E você pode verificar também que estava sempre ligado ao esporte, de novo. A seleção brasileira era sempre a ideia do orgulho, tá? Porque o esporte sempre foi esse canal, né? A canalização das frustrações vinha no esporte. Porque era o único espaço onde a gente poderia se orgulhar. Só que o que acontece é que hoje nem isso mais. Porque se você não tem um grande referencial de esportista, né? Que a gente pode destacar assim, né? Talvez no período das Olimpíadas você tenha a gente pode chamar assim de momentos que você encontra nas Olimpíadas de um esporte que você não curte muito, mas que a menina foi ali, é o caso da Rebeca, por exemplo, tá? Mas fica ali, fica nas Olimpíadas e não passa daquilo. Né? São coisas pontuais, tá? E pegar, por exemplo, o futebol, a questão da seleção brasileira também sempre ficou muito à margem, né? Hoje a gente vive uma crise, porque o futebol brasileiro não encanta mais. O futebol brasileiro já deixou de ser o grande futebol, já deixamos de ser os donos do futebol, os donos da bola há muito tempo, né? Até pelos resultados que nós vem aparecendo durante muito tempo. E o que acontece? Vem e aparece, então, do nada, um símbolo em que eu posso me orgulhar, né? Que é o filme Ainda Estou Aqui. Ah, mas eu nunca vi, eu não vi o filme, eu ouvi falar, não sei, tá? Mas não importa, é um filme brasileiro. Tá? E as pessoas se mobilizaram, sabe? Em pleno domingo de carnaval, as pessoas torceram como se estivesse numa Copa do Mundo. Tá? Aí pode dizer assim, pô, isso lembra muito aquela coisa do Nelson Rodrigues sobre a síndrome de vira-lata do brasileiro. A gente poderia até dizer que sim, mas eu não olho muito por esse lado, eu não vejo muito por aí, tá? Porque não é que a gente se ache, nós brasileiros, se eu me acho, eu enquanto brasileiro, todos nós, uma porcariazinha, uma merdinhazinha de nada. Eu não olho muito por esse lado, né? Daí a ideia do famosa síndrome do vira-lata. Mas é o fato de que as pessoas estão carentes de resultados, de bons resultados, de bons referenciais. Tu olhar, vamos pegar o caso da política, né? Onde você tem muito essa ideia do paternalismo, né? Você tem muito essa característica do modelo político. Os políticos hoje, de todas as tendências, direita e esquerda, é uma decepção só. E eu não estou falando decepção só para o militante, não é para o militante. O militante, como o próprio nome está falando, ele vai sempre militar para aquele candidato. Que o cara pode estar fazendo uma besteira, uma bobagem, ele vai sempre. Ah, é o cara. Eu estou falando para o cidadão comum, né? O homem e a mulher do dia a dia. Onde ele vê, por exemplo, as políticas públicas não acontecendo, denúncia de corrupção, aí tu olha para a saúde, para a educação, saneamento, é uma terra arrasada. Isso cria, na verdade, de novo, aquele modelo anômico, aquela desorientação, aquela tristeza. Aí, de repente, aparece algo que, no cenário internacional, pode te dar um referencial, pode te dar uma possibilidade de algo positivo, né? Dentro desse modelo que a gente vive hoje. Então as pessoas se mobilizaram, por quê? Porque é um prêmio internacional.
As pessoas buscaram, na verdade, torcer, mesmo nunca tendo visto o filme. Por quê? Porque, na verdade, representa o Brasil. Então nós estamos diante o quê? De uma sociedade carente. É um povo carente. Um povo carente de boas notícias. Então, a psicologia das massas fala sobre isso, sobre a massa, que ela não é que ela esteja desorientada, ela realmente ela precisa de algo para poder sobreviver, mas essa sobrevivência ela é psicológica, ela é moral, né? Porque a gente não vive só de comer, beber, dormir. A gente precisa de algo para poder se orgulhar. E isso está cada vez mais difícil. Por isso que foi tão importante a vitória do filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Seria uma frustração tremenda. Já imaginou se das 3 indicações o Brasil não ganhasse nenhuma? Seria frustrante. O povo brasileiro ficaria mais frustrado ainda. Muitas vezes se fala muito sobre a questão do carnaval. Pô, mas um país que tem um monte de problema, desigualdade social, como é que vai comemorar, não sei o quê? Já parou para pensar que isso é uma canalização? Já parou para pensar que de repente as pessoas precisam disso para poder relaxar, que as pessoas poderiam que amenizar as suas mágoas, as suas tristezas, as suas frustrações do dia a dia, sabendo que a gente vive num país onde é uma sociedade que é uma máquina de destruir autoestima. Então por isso que eu não sou contra o carnaval. Por exemplo, eu não curto o carnaval. Mas eu entendo que o carnaval é algo necessário. As pessoas precisam disso para poder estar bem. Tá? Porque quando você vive numa sociedade onde existe tanta injustiça social de todo tipo, racismo, homofobia, onde você tem um feminicídio, onde você tem uma série de problemas sociais, tudo, tá? As pessoas precisam de algo para poder assim se sentirem bem. E a vitória do filme Ainda Estou Aqui parte disso. Você ameniza as tuas frustrações, ameniza as frustrações em massa. Não é a frustração do ponto de vista individual, é uma coisa massificada. Daí o termo cultura de massa, que a escola de Frankfurt abordava tanto, falava tanto. Quer dizer, são modelos massificados, que é aquela coisa de que o que eu penso, o outro também pensa, o sentimento que eu tenho, o outro também tem. É nesse sentido. Então, vamos sim valorizar a vitória do filme do Walter Salles. E entender que, independentemente se as pessoas viram ou não, elas vão ver em algum momento e vão tentar fazer uma reflexão da importância do filme, das pessoas deixarem um pouco apenas de ficar vendo filmes de ação, de ação, de ação, de ação, e de repente ver um filme que faz uma denúncia sobre uma violência que ocorreu há décadas atrás. De um período tenebroso, ruim, que tem gente que está querendo trazer de volta. Tem gente que quer esse período de volta, tá? Mas que não vai voltar, porque vivemos numa sociedade democrática. Então, por tudo isso, o filme ele representa, de fato, uma forma de conscientização, uma forma de divulgação do que passou na nossa história, e é uma forma também de alívio social, é uma forma de mostrar para as massas, né, a importância de divulgar um filme que, na prática, é uma denúncia sobre a arbitrariedade, sobre o medo, sobre a injustiça e o totalitarismo. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.